Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Você pode sentar no seu lugar. Como o pastor disse, meu nome é Mateus Alves, sou um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, num bairro chamado Mangabeiras, lá em Belo Horizonte. Quero agradecer ao pastor Everton, pastor Marcel, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Uma honra, um privilégio. Estou aqui com meu amigo, meu irmão, pastor Tiago Diniz, homem de Deus que vocês já conhecem. Vai pregar aí também amanhã, vai pregar domingo, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria meditar numa mensagem com vocês nessa noite, com o tema As marcas de uma igreja poderosa. As marcas de uma igreja poderosa. Nós não temos hoje modelo de igreja perfeita. Nós não tínhamos no primeiro século modelo de igreja perfeita, mas nós temos nas Escrituras um modelo de uma igreja que agrada ao Senhor, mesmo não sendo perfeita. Eu estou falando da primeira igreja. Para a gente estudar o que é uma igreja que agrada o Senhor, nós precisamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. É ali que nós temos as bases, é ali que nós temos as marcas de uma igreja verdadeira. No capítulo 1, a igreja está reunida em Jerusalém, assim como Jesus tinha mandado: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A promessa está no capítulo 1. O cumprimento da promessa está no capítulo 2. Eles estavam reunidos no cenáculo, mais ou menos 120 homens, quando desceu sobre eles o Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas. A multidão achou que aqueles homens estavam bêbados, mas na verdade eles estavam cheios de Deus. E por estarem cheios de Deus no capítulo 2, por aguardarem o Espírito no capítulo 1, e por se encherem dele no capítulo 2, a partir do capítulo 3, finalzinho do 2, início do 3, nós vemos a primeira marca da igreja poderosa. Nós vemos a igreja anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. Só que isso não gerou a eles muito lucro, pelo contrário. Quando a igreja começa a pregar o Evangelho, a igreja começa a ser perseguida. No capítulo 3 do livro de Atos, nós vemos aquela igreja simbolizada e representada por Pedro e João presos. Por quê? Por anunciar a mensagem de Cristo. Isso vai até o capítulo 4. Quando Pedro e João saem da prisão no capítulo 4, os homens de Jerusalém dizem para eles assim: olha, agora vocês vão parar de pregar o Evangelho. Vocês vão parar de anunciar o Evangelho. Qual que foi a resposta de Pedro e João? Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Ou seja, eu não posso parar de pregar o Evangelho, porque é mais forte do que eu. Quem foi alcançado por Cristo só consegue falar de Cristo, porque a vida muda completamente. Uma igreja poderosa e avivada como a igreja de Atos tem mentirosos, tem, mas também tem juízo de Deus sobre os mentirosos. Na hora da oferta, Ananias e Safira foram mentir aos homens, mas principalmente ao Espírito Santo, é o que a Bíblia diz. Foram fulminados na hora. No final do capítulo 5, Pedro e João estão presos novamente. Soltaram Pedro e João e falaram com Pedro e João novamente: Pedro e João, agora sim, vocês vão parar de pregar o Evangelho. Pedro e João responderam assim: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar proclamando, eu vou continuar anunciando. Sabe o que fizeram com ele? Espancaram Pedro e João, porque eles anunciavam o Evangelho. Eles saíram felizes por terem sido dignos de sofrer, de padecer por Cristo.
Uma igreja verdadeira e poderosa também se preocupa com os mais necessitados. Em Atos capítulo 6, uma grande confusão. A igreja agora está crescendo muito. E aqueles homens de fala grega estavam percebendo que as suas viúvas estavam ficando sem o alimento diário. Então eles resolvem levantar 7 homens, 7 diáconos, para cuidar das mesas, para cuidar do social da igreja. Mas não poderia ser qualquer homem. Para entregar uma cesta básica, um marmitex, na primeira igreja, tinha que ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de boa reputação. No capítulo 7 do livro de Atos, nós temos um tapa de luva na nossa cara. Um jovem anunciando com ousadia e intrepidez o evangelho do Senhor Jesus, começando do início da escritura, começando do Gênesis até Malaquias. Estevão expõe as escrituras e anuncia que Jesus, que foi rejeitado por Jerusalém, é o verdadeiro Messias, um jovem cheio do Espírito Santo. E qual que foi a paga pelo ministério de Estevão? Qual que foi a paga pela pregação do Estevão? Aquela música, né? Eis que vejo os céus abertos. Quem viu o céu aberto? Estevão, pouco antes de ser apedrejado, assassinado, morto por causa do evangelho. Só que esta morte começa uma intensa perseguição à igreja. Só que diante da intensa perseguição, Filipe está levando o evangelho em Atos capítulo 8 para Samaria. O Espírito Santo também desce em Samaria. Agora o Espírito Santo está mostrando que ele, o Espírito, vai fazer parte dos judeus e também dos samaritanos, quebrando a divisão histórica entre judeus e samaritanos. Lá no livro de Atos, também no capítulo 8, nós temos Saulo de Tarso perseguindo a igreja. Atos capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz que Saulo de Tarso assolava a igreja. Em Atos capítulo 9, versículo 21, Saulo de Tarso exterminava a igreja. Em Gálatas capítulo 1, versículo 13, Saulo de Tarso devastava a igreja de Cristo. Mas em Atos capítulo 9, esse Saulo de Tarso, que perseguia e matava a igreja, foi colocado no pó, foi colocado no chão, e uma verdadeira e genuína conversão acontece no caminho de Damasco, porque onde há uma igreja genuína e verdadeira, há verdadeiras e genuínas conversões, assim como foi com Saulo de Tarso. Em Atos capítulo 10, o Espírito Santo já está chegando através da pregação de Pedro, lá em Cesareia Marítima, ali na casa de Cornélio. E Pedro, em Atos capítulo 10, aprende uma grande lição. O Espírito Santo, o próprio Deus, Cristo Jesus, diz para Pedro assim: Pedro, não diga que é profano aquilo que eu santifiquei. Ou seja, Pedro, se eu, pela minha soberania e pela minha vontade, decidi aceitar os gentios, assim como Cornélio, no meu povo, no meu corpo, na minha igreja, quem é você, Pedro, para rejeitar isso que eu estou fazendo no mundo? Em Atos capítulo 11, a igreja foi chamada pela primeira vez de cristãos. Sabe o que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo. Cristão é ser parecido com Jesus. Cristão não é ser membro de uma igreja, não. Cristão não é ter uma carteirinha de dizimista fiel, não. Cristão é fazer com que as pessoas na rua confundam você com o Cristo. Confundam você com aquele que foi rejeitado 2021 anos atrás. Em Atos capítulo 12, Pedro está pregando, não para de pregar, ele não para de anunciar, e não para de ser preso também.
foi preso mais uma vez. Em Atos capítulo 12, Herodes recebe a glória para si por causa de um discurso, e o Espírito de Deus mata Herodes, porque numa igreja verdadeira e poderosa, Deus não divide a sua glória com ninguém, e só a Ele a honra, o louvor e o poder. Em Atos capítulo 13, a igreja agora já está mais firmada, já está mais encorpada, e leva um de seus discípulos, ou melhor, 2 de seus discípulos, 2 de seus participantes, 2 de seus membros, para uma viagem missionária até a região da Galácia. Em Atos capítulo 14, um desses homens, chamado agora Paulo, está anunciando o evangelho numa cidade chamada Listra, e por causa disso ele é apedrejado e deixado como morto nas portas da cidade. Em Atos capítulo 15, essa expedição, a primeira viagem missionária de Paulo, regressa para Jerusalém, e Paulo, com os seus discípulos, os seus companheiros de viagem, narram para a igreja mãe, para a cidade de Jerusalém, quantas coisas fizera Deus por seus intermédios. E aí, muitos gentios agora se convertendo, muitas pessoas que antes eram rejeitadas, agora estão sendo aproximadas. E aí surge uma dúvida: aceitamos os gentios ou não? Aceitamos os gentios ou não? Mas uma igreja verdadeira é uma igreja inclusiva, sem deixar de pregar princípios, sem deixar de pregar a verdade. Tragam os gentios, só peçam para eles, para ficarem livres, a parte da relação sexual ilícita, das coisas consagradas aos ídolos, da carne sufocada e do sangue. No capítulo 16 de Atos, a igreja já está na sua segunda viagem missionária. Paulo chega na cidade de Filipos, prega o evangelho, é preso, açoitado, mas à meia-noite ele canta uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão, um terremoto vai acontecer, e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Paulo e Silas saem daquela prisão e continuam a sua segunda viagem missionária. Em Atos capítulo 17, eles chegam na capital da Macedônia, Tessalônica. Depois eles vão para uma cidade chamada Bereia, e lá na cidade de Bereia, a igreja verdadeira, a igreja poderosa, está ouvindo uma pregação do apóstolo Paulo, e está conferindo nas escrituras, para ver se Paulo está pregando a verdade. Em Atos capítulo 17 também, uma igreja poderosa é representada pelo seu apóstolo, pelo seu Paulo, pelo seu homem de Deus, chega a uma cidade chamada Atenas, e ali, num campo minado da idolatria, Paulo apresenta o verdadeiro Deus, aquele que estava ali, no panteão de deuses gregos, o Deus desconhecido. Uma igreja verdadeira sabe diferenciar o Deus verdadeiro de deuses falsos, aquilo que vem de Deus corretamente e aquilo que vem dos homens. Em Atos capítulo 18, Paulo chega na cidade mais complicada de seu ministério. Paulo chega na cidade de Corinto, e ali fica por 1 ano e 6 meses, pregando o evangelho, anunciando as escrituras, fazendo discípulos, batizando pessoas. Em Atos capítulo 19, Paulo já está na sua terceira viagem missionária, fica por 3 anos na capital da Ásia Menor, uma cidade chamada Éfeso, e o avivamento ali é tão grande, o ministério de Paulo cresce tanto naquele lugar, que os ocultistas daquela cidade levam os seus livros para que Paulo pudesse queimar em praça pública, rejeitando todo o seu paganismo e vivendo para o Deus verdadeiro. Do capítulo 20 até o capítulo 26 de Atos, é Paulo retornando para Jerusalém, sendo preso em Cesareia, se defendendo de Félix, Festo, Agripas II, se livrando da cilada que armaram contra ele, se livrando de ser açoitado, apelando para ir para Roma para ser julgado lá. Em Atos capítulo 27, colocam Paulo no navio, para uma missão, ir até Roma, na cabeça dos judeus, para ser julgado por Roma, na cabeça de Paulo, para levar o evangelho até Roma. Só que ele, não sei se ele esperava,
talvez ele esperava, porque ele conhecia o Deus soberano que ele servia, um naufrágio atinge o seu navio. 276 pessoas naquele navio. E Paulo disse: vocês não vão se perder, mas obedeçam o que eu estou falando. Irmãos, uma igreja verdadeira e poderosa não nada apenas em águas tranquilas e mansas. Uma igreja poderosa, verdadeira, uma igreja genuína, também passa por naufrágios. Em Atos capítulo 28, Paulo chega na ilha de Malta, está querendo se esquentar, pega um pouco de graveto e vai colocar no fogo. O que acontece? Uma cobra pica Paulo. Eles acharam que Paulo iria morrer. Paulo não morre. Eles acharam que Paulo era um Deus. Paulo explica que não é um Deus, mas é servo do Deus vivo. Prega o evangelho ali, cura enfermos, e no final do capítulo 28, Paulo chega na tão sonhada Roma, mas chega preso. E naquele lugar ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Se nós não temos uma igreja perfeita, nós temos pelo menos um modelo de igreja, e este modelo de igreja se encontra em Atos dos Apóstolos. Mas para a gente ver isso textualmente, eu queria que você abrisse em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, 42. Do 42 ao 47, se a gente conseguir viver aqui em Miraí, e se a gente conseguir viver lá em BH, Diniz, nós estaremos praticamente podendo dizer, nós estamos agradando a Deus. Se nós vivermos como esses versículos, nós poderemos dizer: Deus, eu acho que a igreja está no caminho. Mas se nós não estamos 100% enquadrados em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, é momento de sairmos daqui tristes, cabeça baixa, arrependidos, mas voltando aqui amanhã, decididos em obedecer o que o texto está dizendo. Olha o que o texto diz: e perseveravam. Sabe o que é perseverar? É prestar total atenção em algo. Perseverar é se manter firme até um alvo. Perseverar é continuar a caminhada em busca do seu objetivo. E a igreja de Atos, aqui no versículo 42, perseverava diante de 4 pilares. E esta igreja, a Igreja Batista a Reviver, precisa perseverar também nesses 4 pilares. O primeiro, doutrina dos apóstolos, o texto vai dizer. O que é doutrina? Ensinamento. O que é doutrina dos apóstolos? Ensinamento dos apóstolos. Mas de onde os apóstolos tiraram os seus ensinamentos? Nós sabemos que todos os apóstolos passaram 3 anos com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, como um nascido fora de tempo, fica 3 anos na Arábia depois que ele se converteu em Damasco. Possivelmente esses 3 anos são os mesmos 3 anos que os discípulos passaram com Jesus. Se Jesus, de Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, Jesus com eles caminhou 3 anos, Paulo na Arábia também ouviu de Jesus 3 anos, ensinamento, doutrina, dogmas, sentenças cristãs. Aí ele volta para a Arábia agora demonstrando que Jesus é o Cristo. E os discípulos, durante todo o livro de Atos, também dizem, mostram e provam que Jesus é o Cristo, ensinando os ensinamentos que eles receberam de Jesus. Tanto é que a grande comissão é o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ensine-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Passaram 3 anos com Jesus, aprenderam muita coisa?
muita coisa. Agora a obrigação deles é, vocês vão passar tempo com outras pessoas, ensinando tudo que eu ensinei a vocês. Doutrina dos apóstolos, ensinamento de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, estão aí as doutrinas dos apóstolos. Mas, comunhão. Irmão, aqui tem gente muito rica, aqui tem gente muito pobre, aqui tem gente alta, aqui tem gente baixa, aqui tem brancos, aqui tem negros, aqui tem pessoas que moram perto, aqui tem pessoas que moram longe. Tudo para dar errado, tudo para dar briga atrás de briga. Ninguém aqui é igual, ninguém aqui teve a mesma formação, ninguém aqui veio do mesmo berço, todos somos diferentes, mas existe algo que faz com que esse tanto de gente diferente viva junto, unido. É aquilo que temos em comum. O que temos em comum? A fé em Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que nós continuamos vivendo como igreja, mesmo sendo cada um de nós tão diferentes. Comunhão significa ter algo em comum. O que nós temos em comum é a fé no Senhor Jesus Cristo. É isso que vai nos sustentar até o último dia. Partir do pão. Partir do pão pode ser considerado a ceia do Senhor, pode sim. Mas também pode ser considerado o dia a dia juntos. Uma igreja verdadeira não se reúne apenas no domingo, porque isso que nós estamos fazendo é um culto ao Senhor. Mas quando eu vou na casa do Tiago, quando o Tiago vai na casa do irmão A, quando o irmão A vai na casa do irmão B, nós estamos tendo momentos de união, de partir do pão, de comunhão, juntos, glorificando o nome do Senhor. Uma igreja viva e uma igreja verdadeira é aquela igreja que os irmãos entre si têm partido pão, ou seja, têm dividido a sua vida diariamente. Não podemos, irmãos, se você faz isso, você está em pecado. Se você vem na igreja só no domingo, senta nesse banco, nem olha para o irmão do lado e volta para casa, você não é do corpo. Se você vem a esta igreja e se preocupa com o irmão do lado, pega o telefone dele e durante a semana se reúne com ele, ou manda uma mensagem para ele, ou liga para ele e de fato se preocupa com a vida dele, você entendeu o que é essa igreja. Você entendeu o que é partir o pão, é ter uma vida diária de união. Primeiro pilar, doutrina dos apóstolos. Segundo pilar, comunhão. Terceiro pilar, partir do pão. Quarto pilar, orações. Sabe o que é oração? Dependência de Deus. Quando uma igreja perde a dependência de Deus, ela perdeu a razão de ser. Igreja muito bonita, igreja muito cheia, igreja com grandes instrumentos, igreja com louvor maravilhoso, igreja com pregação abençoada, igreja com espaço para festa, igreja com som, igreja com luzes, tudo isso é maravilhoso, mas nós não dependemos de nada disso, nós dependemos de Deus. E quanto mais a gente ora, mais a gente mostra a Deus que a gente depende dele. Quem lembra dessa música? A música diz assim: se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, esse templo treme. Elias orou e o fogo desceu, Josué orou e o sol parou. Quem lembra dessa música? Glória a Deus nas alturas. Ninguém lembra. Põe no YouTube lá, se começarmos a orar. Vocês vão ver que música maravilhosa.
Que música linda, que música poderosa, porque é a mais pura verdade. Uma igreja verdadeira tem a sua base, o seu alicerce na oração. É muito joelho no chão para cada membro aqui, é muito joelho no chão para cada ministério aqui, é muito joelho no chão para cada congresso, para cada culto, para cada vida, para cada visitante. É muito joelho no chão em prol desta cidade. Uma igreja verdadeira não negocia a oração. Ela para de assistir novela, ela para de assistir futebol, ela para de assistir série, ela para de fazer qualquer coisa, ela só não para de orar. E se você não tem um tempo de oração, meu irmão, primeiro, se arrependa e volte para o secreto. Não há ministério sem oração, não há igreja sem oração, não há vida sem oração. Sua vida espiritual depende do manar diário que vem na oração. Versículo 43, olha essa aqui é uma grande marca de uma igreja poderosa. Em cada alma havia temor. Sabe o que é temor? É perplexidade diante do ser de Deus. É saber quem é o Deus que nós servimos e reverenciá-lo. A igreja hoje é difícil falar de temor, porque nem o Deus ela conhece. Como é que nós vamos falar tenha temor a Deus, se nós nem sabemos quem é Deus? O verdadeiro nome de Deus é Eu Sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu sou tudo o que existe, eu criei tudo o que existe, eu sou responsável por tudo. Apocalipse 4 diz, sim, porque todas as coisas tu criastes, por causa da tua vontade vieram a existir. Eu não devo satisfação a ninguém, eu não sou funcionário de ninguém, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que está em um alto e sublime trono, governo tudo e tudo sai segundo a minha vontade. Ainda antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu deitar e meu andar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces todas elas. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não o posso atingir. Para onde fugirei eu da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço da minha cama o mais profundo abismo, lá também o Senhor estás. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Esse é o Deus que a gente serve. Se a gente conhecer isso, como não temê-lo? Como não se prostrar diante de um ser infinitamente superior a nós? Como achar que podemos dar ordem a Ele, colocar Ele na parede, achar que Ele depende de nós? Não, nós dependemos dEle, então nós temos temor. E o texto continua. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma igreja com doutrina, com comunhão, com partir do pão, com oração e com temor, é o ambiente favorável para sinais, prodígios e maravilhas. Deus ainda faz? Deus ainda faz. Deus ainda age? Deus ainda age. Deus ainda é o mesmo? Deus ainda é o mesmo. A fome da igreja que diminuiu, a busca da igreja que diminuiu. Deus ainda pode levantar coxo, Deus ainda pode dar vista ao cego, Deus ainda pode abrir o ouvido do surdo, pode. Deus ainda pode salvar homens, pode. Deus ainda pode transformar casamento, pode. Deus ainda pode restaurar famílias, pode.
Numa igreja verdadeira, isso é mato. Numa igreja verdadeira, isso é corriqueiro. Numa igreja verdadeira, isso é palpável. Sinais e prodígios acompanharão todos aqueles que creem. Versículo 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens. Olha aqui, irmãos, uma igreja verdadeira, os membros desta igreja não consideram os seus bens como se fosse apenas deles. Se eu tenho um carro, também é do meu irmão. Se eu tenho uma casa, também é do meu irmão. Se eu venho à igreja com um pão, eu não saio com dois, eu saio com meio, porque eu dividi com o meu irmão que não tem. Isso é uma igreja verdadeira. A mente dos irmãos não é uma mente egoísta, é uma mente comunitária. Não é uma mente de alguém que vive sozinho, é uma mente de alguém que vive em família. E isso era muito importante naquele tempo. Imagina uma igreja de 120 homens no cenáculo. Depois do Espírito Santo e da primeira pregação de Pedro, vira uma igreja de 3.120 homens. E depois o texto de Atos, se eu não me engano, capítulo 4, 3 ou 4, alguma coisa assim, vai dizer que a igreja agora está no número de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imagina uma igreja de 120 para uma igreja de 5.120. E isso tudo acontecendo ali por volta do período da festa de Pentecostes. Muitos homens e mulheres saíram das suas cidades e vieram para Jerusalém por causa da festa. Só que aqui eles foram cheios do Espírito e eles não quiseram voltar para casa. Eles ficaram em Jerusalém, todos sem casa, sem comida, sem trabalho. Então aqueles que tinham um pouco, eles repartiam, porque os irmãos estavam fora da sua cidade, os irmãos estavam longe das suas casas, e eles não queriam arredar o pé daquele avivamento que estava acontecendo em Jerusalém. Só que olha como era a distribuição. O final do versículo 45 diz: distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Na medida que alguém tinha necessidade. Sabe o que isso faz? Isso espanta caloteiro. Isso espanta aproveitador. Não é, eu vou te dar o que você quer, tá? Toma aqui, o que você quer? Não. Qual é a sua necessidade? Deixa eu ver o que está acontecendo na sua casa. Deixa eu ir lá visitar e abrir o seu armário. Deixa eu ver se é verdade aquilo que você vem me pedir. Diniz e eu éramos de uma igreja numa favela, lá em BH. E lá, o que acontecia? Os moradores da favela, muitas vezes, iam lá. Você me dá uma cesta básica? Aí eu virava para o irmão e falava assim: irmão, o problema não é a cesta básica, é assim, quem está te acompanhando? De onde você é? Não, eu sou aqui da igreja. Uma mulher falou desse jeito comigo: não, eu sou daqui da sua igreja. Eu falei: irmã, a senhora é da igreja que eu sou um dos pastores? Ela falou: sim, sou sim. Eu falei: irmã, mas eu nunca te vi aqui. Ela falou assim: não, mas é porque eu sinto lá no fundo, por isso que você nunca me viu. Eu falei: irmã, para de mentir. Aqui a gente distribui à medida que alguém tem necessidade. Se você quer simples e puramente assistencialismo, vai para a porta da prefeitura, fica lá que eles devem te dar alguma coisa. Se você quer um compromisso com o corpo, vem para a igreja. E aqui a igreja tem a obrigação de contribuir à medida da sua necessidade. Não vem para cá para se enriquecer, não. Para enriquecer, você acorda às 5 da manhã e vai trabalhar. Aqui você vem para ser um corpo e para ajudar e ser ajudado à medida da sua necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo.
O templo de Jerusalém ainda não tinha sido destruído. Só foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Nós sabemos disso. Mateus 24, isso é prometido, isso é profetizado. Aqui o templo era o lugar de encontro deles. Os judeus, para oferecerem culto a Deus, iam, muitos deles de forma religiosa, com um animal para entregar ao sacerdote, para que o sacerdote matasse esse animal, para que o pecado do ofertante fosse coberto por aquele derramamento de sangue. Era algo religioso, era algo até pragmático, era algo até que mecânico, era algo corriqueiro. Eles perderam muito o temor sobre isso. Só que o texto está dizendo que aqui a igreja, depois do Espírito Santo, depois do Pentecostes, se reunia diariamente no templo. Aquele lugar que era o símbolo de religiosidade, agora é o símbolo de uma devoção verdadeira. Não adianta você vir em todos os cultos de forma religiosa e mecânica, acostumado com o sagrado. Isso não é culto a Deus. Isso é evento na sua agenda. Quando você vem com fome, com sede, para se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável, e vem também para se importar com os irmãos, aí você está fazendo como a igreja primitiva. E era diariamente. Lá em Belo Horizonte é difícil fazer um congresso de 4 dias. Pastor, posso ir só um dia? Pastor, tem jogo do Galo. Aqui é Flamengo, né? Aqui tem jogo do Flamengo. Aqui tem jogo do Vasco. Pastor, no outro dia eu tenho que dar comida para o meu gato. Então não dá para ir na igreja. Pastor, eu preciso cuidar do meu jardim lá em casa. Não dá para ir na igreja. É igual Jesus, a parábola, né? Casei, não posso ir. Estou cuidando do meu gado, não posso ir. Estou cuidando da minha empresa, não posso ir. Aqui era diariamente. E não tinha Pedro lá na porta. Irmão, vai para a igreja. Não, eles corriam para o templo. Eles queriam estar lá. Não é papel do pastor obrigar você a vir na igreja. Não é. O crente genuíno quer estar aqui. É diferente. Nós queremos estar aqui quando de fato fazemos parte de uma igreja poderosa. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Lembra da vida diária? Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Sabe o que é alegria e singeleza de coração? Verdadeira e total amizade. Não tinha falsidade entre os irmãos. A irmã não falava assim: ô irmã, como é que você está bonita hoje, hein? Não gostei do salto da irmã. Ô pastor, que palavra abençoada, hein? Glória a Deus. Ah, mas ele errou ali na hermenêutica. Ele errou na homilética. Ele errou na exegese. Não havia competição. Havia uma verdadeira amizade. É por isso que eles eram respeitados em toda a comunidade. Uma igreja que vivia em completa e verdadeira amizade era exemplo para Jerusalém. Se esta igreja viver amiga, unida, será exemplo para Miraí. Caso contrário, será uma vergonha e um desserviço para o evangelho. Nós precisamos cantar de coração genuíno e verdadeiro. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Precisamos cantar assim também. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Virar para um irmão genuinamente e verdadeiramente falar: eu preciso de ti, querido irmão. Eu não quero ser apenas um membro da mesma igreja que você. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu irmão. Eu quero me preocupar com você. Lucas 12, 4, João 15, do 13 ao 15. Jesus chamou os seus discípulos de amigo.
Jesus. Imagina nós. Aqui nós não temos concorrentes, aqui nós temos amigos. Olha o início do 47. Louvando a Deus. Aqui é uma das principais, todas, né? Todas eu estou falando que é uma das principais. Mas aqui é uma também das principais marcas de uma igreja verdadeira. Ela louva a Deus. Mateus, mas aí parece que está fácil, né? Porque a gente canta muito, né? Eu não disse cantar, eu disse louvar. Louvor significa elogio. Eu vou pedir para vocês elogiarem aí a minha mãe. Vai, elogia. Não tem como, porque vocês não conhecem a minha mãe. Se uma igreja não conhecer a Deus, como ela vai elogiar a Deus? Talvez, não é o caso, viu, varão? Louvor foi uma bênção. Mas tem igreja que a gente vai, e eu estou falando de coração, de verdade. Mas tem igreja que a gente vai, irmão, que tem um amontoado de letras, um amontoado de música e um show gospel. Mas louvor não tem. Não tem. Porque não houve do fundo do coração elogios à pessoa de Deus. E a culpa, sabe quem que é? Da pessoa mesmo, porque ela não conhece a Deus. E a gente canta, eu quero conhecer Jesus. Não quer. Se quisesse, mergulhava em Mateus, Marcos, Lucas, João. Lá está a história de Jesus. Quer conhecer Jesus? Vai para a Bíblia. Para de seguir esses músicos que mercantilizam a fé, que só querem saber de ganhar dinheiro da igreja, ganhar dinheiro do rebanho, ganhar dinheiro do povo de Deus. E vai conhecer Jesus nas páginas das Escrituras. Aí você vai perceber que você nem vai precisar deles mais para louvar. Na verdade, você nunca precisou. Você só precisou conhecê-lo. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, todos respeitavam aquela igreja. Agora, olha o desfecho. Olha o fim de uma vida assim. Olha aquilo que completa, né? Olha o fim dessa igreja, vamos dizer assim, vai lá, ó. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vocês entenderam? A igreja não é papel da igreja salvar, é papel da igreja pregar e viver o que prega. Quem salva? Cristo na cruz. Quem chama? O Deus Pai. Quem convence? O Espírito Santo. O papel da igreja é pregar e viver o que prega em união. Enquanto a igreja vivia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, na oração, tendo tudo em comum, enquanto eles louvavam a Deus, enquanto eles amavam uns aos outros, enquanto eles eram amigos, o Senhor ia fazendo com que aquela igreja crescesse. É natural e é interesse de Deus cada vez mais pessoas aqui dentro. Se nós vivermos segundo esse livro de Atos dos Apóstolos, enquanto vivermos isso, o Senhor vai acrescentar os seus dessa cidade para este lugar. Essa tem que ser a nossa fé, essa tem que ser a nossa esperança. Pai, te agradeço por essa noite, Deus. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelos líderes desta igreja, te agradeço por este congresso, te agradeço por mais um ano desta igreja, te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Eu peço ao Senhor, Pai, de coração, que o Senhor perdoe as nossas falhas. Peço ao Senhor que o Senhor nos corrija, nos direcione para sermos uma igreja com marcas verdadeiramente cristãs. Que nós sejamos uma igreja poderosa, poderosa na palavra e na prática da palavra. Peço que o Senhor dê sabedoria a cada um desses líderes, para continuar o ministério, para continuar a obra, e que nós possamos, Deus, ouvir muitas coisas poderosas deste lugar, através do poder do Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Glória a Jesus. Quantos foram abençoados com essa palavra? Louvado seja Deus. Estamos chegando no finalzinho. Irmãos, tem cantina após o culto, feijão tropeiro.
uma cumbuquinha de feijão tropeiro, tem brownie, tem brigadeiro lá na cantina. Amém? Não vai embora sem comer cantina não, em nome de Jesus, sem partir o pão com o irmão. Amém? Louvamos a Deus por essa noite, o início da festividade. Deus possa continuar abençoando. Amanhã tem mais. Quem vai estar aqui com a gente amanhã novamente? Eita glória. Amém? Pastor Tiago Diniz vai estar ministrando amanhã. Traz um convidado, traz alguém da sua casa, da sua família. Fica apertado aqui. Nós colocamos um telão ali fora. Amém? Até domingo nós estaremos aqui celebrando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. E uma notícia ruim, o Galo é campeão. Boa, ruim, hein? O pastor prega uma palavra abençoada e vê o pastor fazer divisão na igreja, né? Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa palavra aos nossos corações. Que possamos ter, Deus, essas características de uma igreja forte, firmada, e possamos viver para o louvor e a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos chama para que possamos fazer a Tua vontade. Seja assim a bênção do Senhor sobre o Teu povo, e que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe, aplauda o Senhor. Até amanhã.